Boa noite, pessoal. O nosso entrevistado desta noite, no Melhor da Noite com o Marcos Peixoto, é o secretário estadual de Trabalho e Desenvolvimento Social, Dr. Josbertini Clementino, que vai discorrer conosco sobre as ações de sua pasta no estado do Ceará. Boa noite. Boa noite, Marcos. Queria que você, inicialmente, nos falasse sobre as suas ações aqui na região do Ceará e na região do Cariri, mais especificamente. Bom, primeiro, dizer que é um prazer e uma oportunidade de estar sendo entrevistado por você. Eu estou aqui no Cariri, que é a minha terra, mais precisamente aqui no Crato, e que nós estamos fazendo, por orientação do nosso governador Camilo Santana, muitas ações aqui na região do Cariri também, olhando para todo o povo do Ceará, e nós temos uma missão muito nobre no governo, que é para trabalhar com aqueles cearenses que mais precisam. A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, ela tem uma ação importante de liderar boa parte dos projetos sociais do governo. Então, nós atuamos basicamente com as crianças, com os adolescentes, com as mães chefes de família, com os pais de família desempregados, com os idosos, com as pessoas com deficiência, com a população em situação de rua. Então, é um público todo especial, que nós temos programas importantes, principalmente programas de capacitação e qualificação profissional, para que as pessoas possam estar oferindo renda, possam estar crescendo na vida, possam estar também empreendendo, o que é muito importante. E é sempre um papel muito estratégico da gente poder estar atuando, não só nos grandes municípios, como nos pequenos municípios também. Eu costumo dizer que nós temos que levar esse conjunto de direitos para toda a população cearense. Temos que levar para as pequenas cidades, temos que levar para as sedes dos municípios, para os distritos e para as localidades. Então, essa é um trabalho que eu tenho muito orgulho e a oportunidade de fazer. Desde o final do governo do governador Cid Gomes, que ele me convidou a participar nos últimos 15 meses do seu governo. Eu antes estava no Ministério do Trabalho em Brasília. E o governador Camilo Santana me convidou para continuar à frente da parte do Trabalho e Desenvolvimento Social. Então, eu sinto muito orgulho de estar servindo o povo do estado do Ceará e mais precisamente aqui no meu querido Cariri, também, que eu gosto tanto, que eu tenho uma grande identidade, que sou fã de Piqui, sou fã de Piqui, então eu fico muito, muito contente de poder ter essa possibilidade de falar para o nosso povo de algumas dessas ações. Qual é a importância que você serve ao jovem, essa qualificação, quando ele se sente qualificado, facilita toda a vida dele, né, profissional? Com certeza, nós temos que apostar na nossa juventude. Eu costumo dizer que apostar na nossa juventude, nós estamos investindo no Ceará melhor. E quando nós estamos fazendo essa série de ações, a gente está transformando sonhos em realidades de cada um desses jovens. E é muito bom para o processo de desenvolvimento econômico do estado também. Só para você ter uma ideia, até o mês de outubro, nós já fizemos capacitações de qualificação profissional, especialmente com jovens no nosso estado, de cerca de 7 mil pessoas, 7 mil jovens especialmente. E principalmente num programa que nós temos no governo que chama Primeiro Passo, que é um programa que nós temos em parceria com empresas e também de capacitação e qualificação profissional, que esses jovens, inclusive, recebem bolsa auxílio para participar dos programas de capacitação. E muitos deles já fazem estágios em empresas ou vão atuar como aprendizes em algumas dessas organizações públicas e organizações privadas. Quando nós convocamos a juventude para o processo de desenvolvimento, isso é um grande passo que a gente dá para a consolidação desse processo que o Ceará vem passando. Então, o governador Camilo Santana, a vice-governadora Isolda Sela, sempre nos coloca que a juventude é uma das nossas grandes prioridades, para que a gente não tenha só essa ideia que juventude é o futuro, juventude é o presente também. Por isso que nós temos que atuar e trabalhar com muito afinco, e para aqueles também que, para além de terem essa ação de capacitação e qualificação para a empregabilidade no mercado de trabalho, por exemplo, encaminhamento a partir do nosso CineDT, que a gente também tem a oportunidade de coordenar, mas também para que eles possam empreender. Nós temos programas de empreendedorismo, como o Empreendedor Juvenil, como Juventude Empreendedora, que nós levamos oportunidade desses jovens constituírem planos de negócio e também terem linha de crédito, para que eles possam estar gerando renda para eles, para suas famílias e estar empregando outras pessoas também. Porque a partir da aposta que nós fazemos nessa juventude, nesses cearenses, a gente está possibilitando esse desenvolvimento que nós queremos todos para o estado do Ceará.
E o resultado disso, o governo do Estado acompanha o resultado, tem dado a contento esse trabalho junto a essa juventude? Nós acompanhamos sim, nós estamos fazendo um trabalho praticamente todos os municípios do estado do Ceará e sempre fazendo investimentos naquilo que se pode oferir renda. É importante a capacitação e a qualificação profissional, mas é importante quando essa capacitação ela transforma-se em geração de renda. Então, quer seja o encaminhamento para o mercado, quer seja a abertura de empreendimentos, a gente sempre faz muito casado com a oferta e com a demanda. O que é que o mercado está buscando? O que é que tem mercado potencial para que essas pessoas possam estar sendo atores estratégicos do processo de desenvolvimento. E a gente está sentindo que hoje está surgindo aí, as pessoas idosas, elas estão retornando ao mercado de trabalho após a aposentadoria, até pelo contexto econômico que vivemos. Existe alguma ação da Pasta nesse sentido? Bom, nós atuamos com pessoas também de todas as faixas etárias, damos uma atenção especial para a juventude. Nós temos um outro programa que se chama Criando Oportunidades, que nós fazemos capacitação e qualificação profissional para cearenses, né, de diversas idades, e que ao final, inclusive, Marcos, dessa capacitação, nós sorteamos kits para as pessoas começarem a trabalhar por conta própria. Nós fazemos, por exemplo, cursos de corte e costura. Ao final, nós sorteamos máquinas de costura para as pessoas poderem trabalhar. Certo. Cursos de mecânica de moto. A gente tem um kit para a pessoa começar a trabalhar por conta própria. Cursos de doces salgados. Então a gente dá todos os utensílios para que elas possam estar trabalhando também em casa ou então se juntar com outras pessoas. E se não é a renda principal sua, do beneficiário, mas é uma boa complementação de renda também que nós fazemos a partir de todas essas ações. Já que está falando do jovem e do idoso, qual a ação de sua pasta em termos de proibir o trabalho infantil? Inibir o trabalho infantil no Ceará? Esse é um trabalho que vem muito nos orgulhando. Inclusive, há cerca de 2 semanas nós tivemos um grande encontro da OIT, Organização Internacional do Trabalho, aqui em Fortaleza, também como reconhecimento do esforço que o governo do Ceará vem fazendo para dirimir todas essas... É uma preocupação, é mais do que preocupação, é uma atividade insalubre. É lugar de criança na escola. Nós temos que fazer com que as crianças elas possam estudar e no momento adequado elas possam trabalhar. E mesmo que seja um trabalho, tem que ser um trabalho seguro, um trabalho que não esteja numa lista que nós temos, que é a lista vedada de trabalho, que são trabalhos insalubres. Se a criança quiser trabalhar, ela pode a partir de 14 anos, mas como aprendiz, com acompanhamento, com vínculo com a escola e com atividades que... Eu até acompanho aquele trabalho deles ajudando ali no mercado no São Luís, fazendo aqueles empacotamentos, aqui já é um trabalho saudável. Pois, tem alguns trabalhos que a gente está sempre conversando e dialogando com a Superintendência Regional do Trabalho, com o Ministério do Trabalho. Os auditores fazem um trabalho importante, eu queria inclusive ressaltar o trabalho dos auditores do trabalho, que eles são os grandes guardiões, eles são os fiscalizadores, tudo isso. O importante é que esse trabalho ele sirva para a sua qualificação profissional ligado à escola também. Isso é que é importante que a gente costuma fazer. Então, é uma falácia dizer que a criança não pode trabalhar. Ela pode trabalhar a partir dos 14 anos, como a legislação coloca, e como aprendiz, tem um regime de trabalho. Mas a partir disso tem que ter todo um acompanhamento, que aquilo seja bom para a formação dela também. Porque é bom você ter uma atividade laboral. Tem pessoas, e muitos jovens, inclusive jovens mais de 17 anos, 16 anos, 18 anos, muitos deles querem estudar e trabalhar ao mesmo tempo, desde que esse trabalho ele seja algo importante para a sua formação. E o Ceará, nos últimos 3 anos, reduziu muito o número do trabalho infantil que nós temos aqui, é uma grande referência. E essas crianças, elas estão para a escola? Estão, a gente está diminuindo a fiscalização, alguns focos aqui no Ceará importantes. Os auditores atuam muito na estação da Carnaúba, da Serra da Carnaúba, né, que ela é mais forte no norte do estado. Então tem todo um trabalho articulado para que não possa acontecer, como também o trabalho forçado, né? Tem o trabalho dos adultos, que é o trabalho forçado também, que é o que a gente busca combater. E as crianças, de certa forma, elas não podem ser instrumentalizadas pelos adultos para fazer trabalhos que são típicos de adulto. Então, essa lista vedada, ela realmente tem que ser muito bem trabalhada. Nós temos um trabalho muito específico em 65 municípios do estado do Ceará, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, que nós fazemos toda uma ação juntamente com a escola.
tem um projeto importante, chama Peteca, aqui, que tem uma ascendência muito forte do Ministério Público do Trabalho, com a forte participação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, com a Secretaria de Educação. E, de maneira inédita também, nós estamos fazendo aprendizagem profissional agora dentro da escola. A gente está fazendo a aprendizagem na escola no último ano do ensino médio, que nós temos, que é o antigo ginásio, né, que a gente falava do ensino médio, do terceiro ano. Então, isso é uma ação piloto, que inclusive eu tenho uma honra, eu ainda estava no Ministério do Trabalho nessa época em Brasília, e nós somos convocados para fazer uma experiência. Inclusive, a gente veio fazer aqui no Ceará. E até o ministro me perguntava na época, Manuel Dias, vai fazer no Ceará porque é sua terra? Eu disse, não, porque o Ceará, ele vem, e aí foi uma grande revolução promovida pela nossa atual vice-governadora, e então secretária de Educação, Isolda Sela, que fez uma revolução no ensino médio. Então, a partir do ensino médio, que nós tivemos essa reformulação do currículo, as escolas profissionalizantes, que possibilitam o último ano do ensino médio aqui no Ceará ter uma grande ação voltada para o mercado de trabalho. Então, a partir disso, a gente faz essa combinação da educação e também da inserção no mundo laboral. Fortaleza sediou, eu acho que ontem, né, a reunião de todos os secretários do Brasil, né, para discutirem a crise econômica e financeira do Brasil, né? Aqui chegaram. Pois bem, a gente teve a oportunidade de reunir aqui em Fortaleza os secretários estaduais de trabalho e os secretários estaduais de assistência social. São dois fóruns, um é o FONSET, que é o secretário de trabalho, e outro é o FONSES, do secretário de assistência social. Eu tenho a oportunidade nesse momento, inclusive, de presidir esse fórum, que é o fórum que representa o secretário de assistência social do país, e nós fizemos a nossa última reunião do ano. Nossa grande preocupação no momento vai ser como vai atuar o orçamento da assistência social. Dentro da PEC. A PEC 55. Certo. A PEC 55, ela coloca que nos próximos 20 anos os investimentos serão congelados. Então, a assistência social, diferente da educação e da saúde, ela não tem recursos vinculados. O que é isso? Elas não têm um valor fixo percentual para que se possa minimamente se investir. Esse número flutua. E nós estamos muito preocupados porque o IPEA fez um estudo e coloca que já em 2017 nós teríamos 6 bilhões a menos no orçamento da assistência social no país. E pasme, se coloca que até 2037 seriam mais de 850 bilhões a menos na assistência social. E por que nós não discordamos, nós, secretários de assistência social, de um novo regime fiscal que precise o Brasil. O Brasil realmente precisa de ajustes. Mas eu sempre pergunto, por que o pobre tem que pagar essa conta do novo regime fiscal? Vida, né? Toda vida. Porque nós atendemos na assistência social, como eu já falei, são as pessoas com deficiência, são os idosos, é a população em situação de rua, são as crianças para adoção. Então é o público mais vulnerável, os pais de família, desempregados. E olha, com essa onda de desemprego que está acontecendo no país, as pessoas vão recorrer muito mais à assistência social. E todas as experiências que tiveram no mundo de crise que alguns países viveram, ou regiões, quando se diminuiu os investimentos sociais, aconteceu a mesma coisa. Que o que é? As desigualdades vão aumentar. Então, essa é a nossa preocupação. Nos preocupa muito, além dessa PEC do teto, que é essa PEC 55, né? Essa diminuição dos recursos da assistência. Outro debate que também está nas duas casas legislativas de Brasília, que é essa PEC 287, que trata da reforma da Previdência. Existe no Brasil um benefício que chama BPC, que é Benefício de Prestação Continuada. Esse benefício, nós atendemos praticamente 4 milhões e 300 mil brasileiros. Quem é que é atendido por esse benefício? São idosos e pessoas com deficiência. E o benefício, ele é vinculado ao valor do salário mínimo. Com a reforma da Previdência, quer se desvincular. Já pensou o que vai acontecer nos próximos anos? Vai se deteriorar muito esse valor. Então, e são pessoas que realmente precisam, são idosos, são pessoas com deficiência. Então, ontem mesmo, eu falando com jornalistas, e eles me perguntando, secretário, tem a PEC 55 e a PEC 287, que trata da Previdência e do teto dos gastos, e duplamente a população que mais precisa vai pagar o pato. E eu disse, justamente isso que vai acontecer. Então, nós estamos nos mobilizando, nós já fizemos muitas cartas abertas, pedindo audiências às autoridades, fizemos um manifesto ontem para que a manutenção do BPC se desse, essa vinculação do salário mínimo, mas nós estamos numa agenda muito difícil e de retirada de muitos direitos de brasileiros e de cearenses também. E a nossa TV... Em nome de um ajuste fiscal...
Quem sabe que é necessário, mas é porque ele não está sendo debatido. Não, justiça não dá a justificar, mas aí estão prejudicando mais a classe mais necessitada. Mais necessitada. Então, nós temos que falar, nós que estamos sendo responsáveis pela política da assistência social em nossos estados, a gente está querendo fazer com que a sociedade compreenda todas essas questões, porque, por exemplo, a PEC 55, ela foi discutida e foi tramitada a toque de caixa. Foi muito rápido, a sociedade geral não teve uma discussão sobre isso e é difícil a população poder compreender se não tem debate, se não tem discussão, e todo mundo vai sofrer os efeitos disso. Então, os mais pobres, as pessoas realmente que mais precisam, elas precisam ser preservadas. Para você ter ideia, Marcos, só aqui no Ceará, nós temos no nosso cadastro único da assistência social 1.700.000 famílias. E 1.100.000 famílias aproximadamente recebem esse auxílio mensal do Bolsa Família. Só mensalmente no Ceará é injetado quase 188 milhões de reais pelo Bolsa Família, que circula na economia, principalmente dos pequenos municípios. Então, são benefícios que fazem a diferença, inclusive para a economia de pequenas cidades do Nordeste, especialmente do nosso Ceará. Para vários e vários municípios, depois da Previdência Social, das aposentadorias, o Bolsa Família é a segunda principal renda, depois que vem o Fundo de Participação dos Municípios. Então, esse recurso, que o valor médio, né, muita gente não sabe, o valor médio é de R$ 182, o que se repassa mensalmente. E o valor mínimo que se paga é R$ 87. É muito pouco. E é uma bolsa que se atua com segurança alimentar. Nós estamos vivendo no Ceará 5 anos seguidos de seca. Fazia muito tempo que a gente não tinha seca. Agora, eu não sei se você lembra, na década de 90, a gente teve secas não tão fortes como essa, existiam saques nos municípios. Nós não observamos. Por quê? Porque as pessoas, minimamente hoje, têm a dignidade de ter alimentação. Então, o Bolsa Família, mais do que qualquer coisa, é um programa de segurança alimentar também. Então, é um programa muitas vezes um pouco incompreendido, mas que ele é muito importante, principalmente para essa conjuntura que nós estamos vivendo de seca no nosso estado e para diversos outros estados do Ceará. Isso tudo está em risco, é importante colocar. E evita até aquela máfia, né, daquelas épocas, que o dinheiro vinha para a mão do diabo. Pois bem, isso vai direto para o beneficiário.